Após a morte de Josué e dos anciãos que guardavam os mandamentos do Senhor, vemos que os filhos de Israel foram desobedientes. O livro de Juízes nos mostra as diversas fases vivenciadas pelos filhos de Israel, tanto o sofrimento e a assolação dos tempos de sua desobediência, como o socorro de Deus, para quando clamavam a Ele por misericórdia e se colocavam em obediência ao seu comando. O capítulo 6 nos mostra exatamente isso. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e por isso Ele os entregara nas mãos dos midianitas por 7 anos. Eles foram obrigados a abrir covas, cavernas e fortificações nos montes para se protegerem. E toda vez que semeavam, vinham os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente e subiam contra eles. Destruíam todos os produtos da terra e não lhe deixavam nenhum sustento, nenhuma ovelha, nem bois, nem jumentos. Eram como gafanhotos destruidores, tamanha a multidão que vinha contra eles. A palavra de Deus diz que eles ficaram muito debilitados, que clamaram ao Senhor e que o Senhor os ouviu, tendo enviado um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra e disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Logo depois, veio o anjo do Senhor àquele lugar, e Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Aqui vemos que o medo era tão grande que Gideão, em vez de malhar o trigo na eira, no pátio ou no terreiro, que é lugar aberto e próprio para debulhar o cereal e movimentá-lo contra o vento para separar a palha e as impurezas, ele estava malhando o trigo no lagar, lugar fechado, onde se amassavam uvas e preparavam o vinho. Estava trabalhando escondido para não ser visto pelos midianitas e para não perder o seu trigo, o seu alimento. Foi nesse lugar, onde Gideão achava que estava sozinho, abandonado e escondido, que o anjo do Senhor o encontrou. Essa mensagem fala ao meu coração e eu espero que também fale ao seu. Estamos ao final desse ano de 2020. Ano de muitas lutas e dificuldades. Todos, sem exceção, foram afetados em alguma medida pelos acontecimentos desse ano. Muitos já foram contaminados com a doença trazida por esse vírus ou tiveram alguém da família contaminado. Alguns chegaram a perder entes queridos. Outros perderam o emprego, o trabalho ou a ocupação. Há também os que estão passando por dificuldade no relacionamento e na convivência de todos dentro da mesma casa por longo período, sem contar os problemas de ordem emocional e psicológica que esse longo tempo de isolamento tem causado. Assim como os filhos de Israel, estamos nós também cansados, muitos até desanimados e sem perspectiva de melhora. Mas o Senhor nos envia essa palavra maravilhosa. O anjo de Deus era o próprio Deus que apareceu a Gideão e lhe mostrou que ele não estava sozinho e que não precisava ter medo. Ele também nos visita hoje.
e venha a nós, nesse lugar escondido, que pode ser a nossa casa, um quarto escuro ou um quarto de hospital. Venha a nós nesse lugar onde nos refugiamos por medo para preservar a nossa saúde e a nossa vida. Ele nos chama pelo nome. Traz para nós essa palavra que disse a Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher valente. Meu irmão, minha irmã, quando o Senhor chega, tudo muda. Ele traz a luz e afasta toda a escuridão. Traz a provisão, porque Ele é o pão que desceu do céu, que sacia a nossa fome e a nossa sede. É Ele que faz dissipar toda agitação e ansiedade, derramando dentro de nós a paz que excede todo o entendimento. E traz a direção, porque Ele passa à frente e vai abrindo caminho para nós. Nesse último dia do ano, o Senhor nos envia essa palavra de força, de paz e de esperança. Ele está nos dizendo: vai nessa força, eu estou contigo e seguirei à sua frente. Não se abale, não se desespere, não desista. Mantenha fé em mim e nas minhas palavras, porque eu sou Deus fiel. E as palavras do Senhor, verdadeiramente, são força, vida e poder. O livro de Atos, capítulo 2, narra que após a morte de Jesus, os discípulos também estavam se escondendo no cenáculo a portas fechadas, cheios de medo e de dúvida. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que falassem. Esse é o nosso Deus, poderoso, amoroso e misericordioso. Não abandona os que o amam e que confiam nele. Como ensinado nos Salmos 34, o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. E nós somos a prova viva do amor, do zelo e da fidelidade do nosso Deus. Apesar das dificuldades, dos sofrimentos, das dúvidas, aflições e de tudo que se abateu sobre a humanidade nesse ano de 2020, podemos afirmar, como dito no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, que até aqui nos ajudou o Senhor. Ele tem estado conosco, tem nos preservado a vida, tem nos sustentado com mão forte, nos concedido alimento para o corpo e nos alimentado o espírito com a sua palavra. E assim vai continuar. É o anjo do Senhor que nos diz hoje, às portas do ano de 2021, o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher valente. É o próprio Deus que está nos dizendo: vai nessa força, eu estou contigo e seguirei à sua frente. Eu lhe concederei a vitória sobre as dificuldades e sobre os inimigos. Tomemos posse dessas palavras de ânimo e de coragem que vêm do trono do céu e sigamos em frente nas pegadas do Senhor, fortalecidos pelo seu Espírito Santo de vida que habita em nós. E não desanimemos. Façamos como ensinado em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança, esperança de auxílio pela misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Versículo 55. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz. Não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor.
De mim te aproximaste no dia em que te invoquei. Disseste: não temas. Pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma. Remiste a minha vida. Por todos os teus grandes feitos, apresentamos ao Senhor o nosso louvor, a nossa gratidão e a nossa adoração. Reconhecemos o seu amor, o seu cuidado, a sua bondade. E que só o Senhor é Deus, o nosso Deus, soberano, majestoso, excelente, justo, poderoso, misericordioso, benigno e fiel. Lançamos sobre ti toda a ansiedade que nos afligiu em 2020, porque o Senhor tem cuidado de nós. E abrimos nosso coração para receber a sua palavra de vida, que nos revigora, que nos traz esperança, que nos fortalece e que nos restaura. O seu Espírito Santo que habita em nós esteja conosco todos os dias do novo ano que se inicia e em todos os dias da nossa vida. Seja a luz para o nosso caminho. Derrame em nós o óleo da alegria para expulsar todo medo. E seja o Senhor o nosso governo e a nossa direção. Estamos contigo, Senhor. Seguimos os seus passos, as suas pegadas. O Senhor vai adiante, abrindo portas, abrindo caminhos. Não importam as dificuldades, não importam as impossibilidades. Aqueles que confiam no Senhor não serão abatidos, não serão surpreendidos. Todos nós que confiamos no Senhor seremos divinamente supridos, amparados, erguidos. Muito obrigada, Senhor. Rendemos graças ao Senhor e bendizemos o seu santo nome, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia e a sua fidelidade duram para sempre. Fica conosco, Senhor.